Hoje o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração que eu creio que vai edificar a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Estou empolgadíssimo com essa palavra. Estou pedindo graça a Deus para que eu consiga não atrapalhar a Deus em transmitir para vocês, amém? Glória a Deus, amém? Nós estamos com sede de receber. A Bíblia fala que a transformação da nossa vida vem quando a gente recebe e ouve a palavra, né? E a fé também. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória a Deus. Amém? Ó, toda vez que a gente inclina o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a nossa alma, para ser a minha alma, é transformada. Lembra que nos cultos passados a gente estava falando sobre espírito, alma e corpo? Amém? Hoje a gente vai falar a respeito da transformação da alma. Amém? O que é a alma? Da mente, as emoções e as nossas vontades. Amém? Só que vai ser de uma forma que vocês vão compreender. Creio que o Espírito Santo vai trazer essa realidade ao coração de vocês. Amém? Vocês trouxeram a Bíblia, abrem em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 1. Ó, a Bíblia vai dizer que os primeiros seres humanos da terra, Adão e Eva, eles viviam no jardim do Éden, amém? No Éden, no jardim onde Deus tinha plantado. E ali no Éden, onde eles viviam, havia plena paz, amém? Ali havia a presença de Deus, era manifesta. O que é a presença de Deus manifesta? Quando vocês já sentiram aquela leveza, aquela paz sobrenatural quando sentem a presença de Deus? Estão entendendo? Agora imagine isso de maneira que é o dia a dia. Geralmente a gente sente a presença de Deus e é uma espécie de... A gente respira, né? Sai das pressões, das preocupações do dia a dia, vem, sente a presença de Deus e a gente sente aquela paz. Eles viviam em um ambiente onde tinha a plenitude da presença de Deus. Quer dizer, a Bíblia fala que Adão e Deus, eles conversavam, eles tinham comunhão. Então a Bíblia fala que todos os dias, às 6 horas da tarde, Deus descia no jardim e conversava com Adão. Ali não faltava nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. O homem não acordava assim: ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiado. O ser humano não ia dormir e acordava assim: ah, hoje eu não estou desmotivado, estou depressivo. O ser humano não tinha esse tipo de coisa. Estão entendendo? Ah, hoje vou dar um exemplo aqui do nosso dia: eu não quero ir para a igreja, estou desanimado. Esses sentimentos que a gente conhece, ruins, não existia. Medo, nada disso existia. Por quê? Porque eles viviam em um ambiente onde a plenitude da presença de Deus estava ali. A completa revelação da presença de Deus era ali. Amém? A gente conhece como Jardim do Éden. Você sabia que a palavra Éden no hebraico significa prazer? A palavra Éden no hebraico significa prazer. Então imagina do que eles desfrutavam no jardim. Pleno por isso que quando você conhece a presença de Deus de fato, é impossível. A Bíblia fala que na presença de Deus há delícias. Amém? Então a presença de Deus, ela produz algo em nosso coração, ela traz algo em nós que a gente não encontra em nenhum outro lugar desse mundo. Vocês entendem? Glória a Deus. Então essa plenitude da presença, esse prazer, esse profundo, como é que eu teria palavras em dizer? Essa profunda satisfação do ser acontecia e acontece quando o ser humano está em comunhão com a presença de Deus. Vocês entendem? Sabe, hoje, como a humanidade foi distanciada do amor de Deus e da presença de Deus, o ser humano pega diversas coisas e tenta preencher esse vazio. Amém? Mas nada nesse mundo é capaz de preencher essa parte do nosso coração, porque é um lugar onde a presença de Deus habitava ali. Amém? Glória a Deus. É aí onde a gente vai ler aqui. Ó. Então eu quero que vocês tenham isso no coração de vocês. O ambiente onde a presença de Deus está, quer dizer, a gente está falando aqui antes da queda do homem. Amém? Então antes da queda do homem era uma paz, era plenitude, amor, alegria, bondade. Tudo que há de bom ao quadrado, vezes 2. Amém? Plenitude, igreja. Acho que essa palavra mais tenta se aproximar. Fala assim, plenitude. Fala assim, na presença de Deus, há plenitude. O que é essa plenitude? É essa completa satisfação. Sabe, você não tem tudo, humanamente falando, mas nada te falta. Estão entendendo? Glória a Deus. Talvez tudo que você deseje ter você não tem, mas nada te falta de fato. Amém?
Isso é plenitude, isso é satisfação. E o homem, os primeiros pais, os nossos pais, Adão e Eva, eles viviam debaixo dessa graça, dessa presença. Até que vai acontecer o que a gente vai ler aqui. Amém? Ó, preste atenção, fique comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ó. E a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Estou lendo a versão King James, aí vai ter a palavra Yahvé, né? Yud-Hei Vav-Hei. É o nome impronunciável de Deus no hebraico. Mas, de maneira simples, é Deus. A serpente era o mais astuto de todos os animais que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ele questionou a mulher. Quero que vocês prestem atenção. Então, foi isto mesmo que Deus falou: vocês não podem comer dos frutos das árvores do jardim? A Bíblia fala que o homem vivia nessa plenitude, nessa paz, nessa alegria, nessa profunda graça, esse amor sobrenatural de Deus, até que o diabo aparece. Amém? A Bíblia fala que ele incorpora ali, ele toma conta do corpo da serpente, e ele começa a conversar, fala assim, conversar. Fala assim, palavras são sementes. Ou o que ele diz para a mulher? Quer dizer então que Deus falou que você não pode comer dessa árvore? Ó, Adão e Eva viviam no jardim, sim ou não? Então, a vida inteira, a Bíblia não fala, né? Os anos eles viveram antes do jardim, mas no dia a dia deles ali, talvez centenas, milhares de vezes eles passou e viu aquela árvore, sim ou não? Sim ou não? Porque a Bíblia fala que a árvore ficava no meio do jardim. Eles vivendo ali, a árvore estava sempre, aquela árvore estava ali. E sempre eles tinham aquela lembrança. Deus falou para não comer. Eles viam a árvore de maneira normal. Passava ali, glória a Deus. Até que um dia, o espírito maligno, né, Satanás, ele entra na serpente e ele começa a conversar. Fala assim, conversar. O alvo da conversa aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Palavras. As palavras, elas são sementes. Qual a coisa que o diabo semeou aqui? A Eva. É isso que eu quero que você preste atenção. Ó. Vou ler aqui a parte que ele fala. Então foi isso mesmo, versículo 1. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer de nenhuma... Tá vendo que ele acrescentou aqui, ó? De nenhuma árvore dos frutos das árvores do jardim? Aí a mulher. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Quer dizer, não, a gente pode comer dos frutos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comerás, e nele não tocarás, para que não morrais. Amém? Então a gente pode comer de tudo aqui, menos daquela ali que Deus falou para não comer. Quero que vocês prestem atenção agora no que o diabo semeia a Eva. Versículo 4. E a serpente então alegou à mulher: com certeza não morrer? Quer dizer, ele contradisse aquilo que Deus falou, e em seguida agora ele vai colocar a dúvida. Fala assim, dúvida. Dúvida. Ó. Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, e vós como deuses sereis conhecedores do bem e do... Basicamente, o diabo ali, a serpente estava falando assim para Adão não, para Eva, né? Eva, essa árvore aqui, por que Deus quer que você não coma dela? Porque tem algo tão bom, que Deus não quer que você saiba. Ó, o homem já vivia debaixo da plenitude, do prazer, do âmago, sabe, o seu ser era completamente pleno e satisfeito da presença de Deus. Só que quando o diabo entra, o diabo traz aquela dúvida: mas existe algo melhor que Deus não quer que você saiba. Existe algo melhor aqui que Deus não quer que você desfrute. Por isso ele está dizendo para que você não toque nessa árvore. Vocês compreendem? O que o diabo semeou ali no coração da Eva, na mente de Eva? A dúvida. Fala assim, dúvida. A dúvida com relação ao quê? Com relação ao caráter de Deus. Com relação ao: será que Deus me ama de fato? Vocês estão entendendo? Fala assim, o maior problema da humanidade é o afastamento, é a separação do amor de Deus. Por que eu fiz questão de levar vocês nesse texto? Porque é aqui que começa. Por que a humanidade vive do jeito que vive hoje? Porque as pessoas vivem do jeito que elas vivem. Porque elas são separadas, elas são desligadas do amor de Deus. Vocês compreendem? Amém? Fala assim, as palavras, elas são sementes. Ó, vou ler vocês aqui, ó. E quando a mulher observou, ó, a mulher e o homem aqui, o casal, olhava, né? E a árvore estava lá. Depois que o diabo fala, depois que ele fala palavras, depois que ele semeia
Olha como que a Eva fica. Olha o verso 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia saciável ao paladar, quer dizer, ela sempre olhou para aquela árvore, mas depois das sementes, das palavras do diabo, ela passou a olhar de um jeito diferente. Vocês estão entendendo? Quando a mulher observou a árvore, realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela obter sagacidade, ou para dela obter discernimento, ou conhecimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, ó, antes da semente do diabo, antes daquilo que o diabo semeou na mente dela, ela olhava para aquilo ali e via de um jeito. Depois das palavras, das sementes, ela começou a olhar e falou: parece atraente de fato isso. Vocês estão entendendo? Compreendeu? Depois da dúvida, depois da semente de dúvida que o diabo colocou, ela olhou para aquela mesma coisa que ela olhava todo dia, e ela começou a falar: parece que é atraente. Parece que se eu comer, deve ter alguma coisa aí. Glória a Deus. Olha o verso 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Ó, igreja, até esse versículo aqui que a gente leu, do 7 para o 6, não precisava de fé. O ser humano não precisava de fé. Por quê? Porque o ser humano tinha completo acesso a Deus. Amém? Então o ser humano não precisava de fé. Sim ou não? Não precisava de fé. Adão e Eva, no ambiente que eles viviam, eles não precisavam da fé. Eles estavam ali, Deus estava ali, tá tudo claro ali. Só que no instante que eles duvidaram, no instante que eles abraçaram a palavra, decidiram crer na palavra da serpente, eles se distanciaram eles duvidaram, igreja. A semente que a serpente lançou e que eles abraçou foi que Deus não te ama. Não é bem assim. Não é realmente assim como você está imaginando. Tem alguma coisa. Sabe aquela pessoa que ama, mas tem um interesse por trás? Ou a pessoa está escondendo algo? Vocês estão entendendo? Foi basicamente isso que ele fez. E Adão e Eva ali, por ter comido do fruto, eles aceitaram aquelas palavras da serpente. Glória a Deus. Amém? Então, isso coloca Hebreus capítulo 11, versículo 6. É aqui que nasce a fé. Eu quero ajudar vocês a compreender isso também. Por que a Bíblia fala hoje que sem fé é impossível agradar? Porque é aqui que nasceu a fé. O ser humano vivia em completa comunhão com Deus, mas porque ele aceitou a palavra da serpente naquele dia. Eu e você hoje se achegamos a Deus por meio da fé. Ó. E em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos os que se consagram na Bíblia de vocês, todos que o buscam, né? Ele galardoa, ele recompensa quantos se consagram a ele. Então, ó, Adão e Eva viviam num ambiente onde a presença de Deus estava ali. Depois que eles aceitam a palavra da serpente, depois que eles decidem crer, igreja, mais na serpente do que no que Deus disse. Agora eu e você, para se aproximar de Deus, a gente precisa a Bíblia fala que os olhos do espírito deles se fecham e agora eles começam a viver e olhar com os olhos da alma. Amém? Vou dar um exemplo para você hoje. Por que você não vê os anjos hoje andando? A Bíblia fala que os anjos e a presença de Deus lá era palpável para ele. Por quê? Porque os olhos do espírito se fecharam. Sim ou não? Eu e você, quando estamos na igreja, a gente tem uma visão espiritual. O que é uma visão? Algo rápido que você vê, mas depois fecha de novo. Glória a Deus. Por isso que eu e você hoje se achega a Deus e compreende as coisas espirituais. No versículo 3 vai dizer, se eu não me engano, pela fé entendemos que os mundos foram criados por meio da palavra de Deus. Então eu e você hoje precisa da fé. Amém? Glória a Deus. Olha que eu estou levando vocês na raiz, no âmago da coisa. Porque eu e você precisa de fé hoje para viver junto com Deus. A Bíblia fala que Deus deu uma medida de fé para todos. Quando eu falo que a gente precisa de fé, eu falo que é por meio dela. Amém? Por quê? Porque o X da questão, o ponto da questão é mais ou menos o diabo dizendo para você, usando a circunstância, muitas vezes usando as pessoas, ou talvez falando diretamente no seu coração, nos seus pensamentos, que Deus não te ama. Vocês compreendem? Vocês compreendem? Deus não ama você. Não, para com isso aí. Isso é um pecador. Deus não ama você? Igreja, é a mentira que ele vem, talvez dizendo de forma diferente, mas ao longo dos séculos, ao longo da história humana. Vocês entendem? É a mesma coisa. Por isso que Jesus falou, ele é o pai da mentira. Glória a Deus. Fala assim, as palavras da serpente. A gente vai falar um pouquinho sobre as palavras da serpente agora. Quando o diabo falou aquelas palavras,
Aquelas palavras, a Bíblia diz que as palavras são como sementes. Eu quero que vocês imaginem agora, pensa um câncer, ou melhor dizendo, toda serpente, todo animal peçonhento, né? Diga-se de passagem, a serpente, elas têm veneno, sim ou não? Então quando elas mordem a pessoa, o veneno dela entra na corrente sanguínea e fica ali, lutando contra o organismo. Amém? As palavras da serpente no jardim é a mesma coisa. É como se elas tivessem infectado a alma humana. Glória a Deus. Infectou, veio desde Adão. Por isso que eu e você hoje carrega essa inclinação ao pecado. Porque a gente foi infectado. Na verdade, a gente herdou a infecção dos primeiros pais, Adão e Eva. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês imaginem isso. As palavras da serpente dentro da nossa alma. O que é a nossa alma? Já expliquei isso para vocês, né? Nossa parte imaterial. Mente, desejos, vontades e as emoções. As palavras da serpente aí dentro de você é como um câncer. É como um veneno. Vocês entendem? Amém? Eu tentei traçar aqui algumas linhas onde por meio que a gente vê hoje as palavras da serpente manifestam na vida das pessoas, vocês vão perceber aí, A primeira coisa, dúvida. A primeira coisa que é a palavra da serpente, quando ela está dentro da pessoa, aquele câncer, aquela doença que as palavras semeadas ali traz, a dúvida. Você tem dúvida, você não consegue crer no amor e na bondade de Deus. Vocês entendem? Será que Deus me ama? Será que eu estou protegido? Será que eu estou vivendo nesse mundo aqui à mercê? Então a dúvida. Glória a Deus? Isso a gente meio que já explanou aqui, já abriu com Eva. Foi a primeira coisa que ele semeou. A dúvida. Amém? Então fica aquela dúvida. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que é aquele que é inconstante, aquele que duvida, né? No capítulo inteiro ali, ele fala, esse tal ele não vai receber nada do Senhor. Por quê? Porque ele não crê de fato no Senhor. Amém? Quero que vocês entendam isso. Quando Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho, para Sara e para Abraão não creu que Deus ia dar um filho para ele. Abraão não creu assim, eu creio que Deus vai me dar um filho. Não, Abraão creu em Deus. Vocês conseguem entender a diferença? Ele não creu que um filho viria, ele creu no caráter de Deus, no poder de Deus e na imutabilidade de Deus. Ele creu na pessoa de Deus, amém? Não naquilo que Deus ia fazer por ele. Vocês estão entendendo? Então quando a dúvida vem, quando ela entra, ela semeia a incredulidade. A pessoa não consegue crer na pessoa de Deus. Vocês compreendem isso? Quando vocês já se relacionaram com uma pessoa que é mentirosa, que é difícil saber quando ela está falando a verdade ou a mentira. É mais ou menos isso. O diabo, quando as palavras da serpente estão dentro da pessoa, ela não consegue ter confiança em Deus. Ela não consegue crer na pessoa de Deus. E aí se você fala para ela assim, irmão, Deus faz milagre, Deus faz impossível, a pessoa, ela não consegue crer. Por quê? Porque tem um veneno lá dentro. Você entende? Irmão, Deus é capaz de mudar a sua vida. Deus é capaz de transformar você, de te libertar das drogas, do vício. A pessoa não consegue crer. Por quê? Porque ela tem dúvida com relação ao caráter de... Pensa assim, será que Deus pode fazer isso? E se Ele pode, será que Ele quer? Então fica a dúvida. Glória a Deus. Então esse é um veneno, esse foi o primeiro veneno. Estou usando a ilustração veneno, vocês estão entendendo, né? Então quando ele semeou a palavra, aquela palavra dentro da Eva, o que ela produziu? Quais foram os frutos que ela produziu ali? Como que ela foi destruindo o ser humano por dentro? Através do que ia nascendo a partir dessas palavras. Amém? Então fala assim, a primeira palavra, dúvida. Então o diabo, primeiro de tudo, ele vai colocar dúvida. E como que ele coloca a dúvida? Pela mentira. Só que para ele mentir, ele precisa usar um pouquinho da Você viu que ele falou para Eva assim? Quer dizer então que você não pode comer de nenhuma, mentira. Quer dizer então que você não pode comer de nenhuma árvore? A Eva falou, não. Aí já começou a ter uma conversa com ela. Não, eu posso comer, só não posso comer daquela. Ele, mas por quê? Porque Deus falou que no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí, não, mas não é bem assim. Tá vendo? Mas ali ele já entrou. Glória a Deus. Então fala dúvida. Dúvida. Fala assim, não vou deixar com que a dúvida permaneça no meu coração. Quero explicar isso para vocês. Igreja, existem dois tipos de dúvida. Existe aquela dúvida de você não saber como que funciona, de você não conhecer. E existe a dúvida que você nem sabe, mas você já fala que não é. Sabe? Amém? Então existe a dúvida de incredulidade e a dúvida da falta de conhecimento. Amém? Da falta de entendimento. A falta de entendimento, quando uma pessoa vem para Jesus, é normal, porque a pessoa está começando a aprender e conhecer a Deus. Amém? Mas ela já tem fé. Glória a Deus. Agora, a dúvida de incredulidade, a Bíblia chama isso daquele coração mau. A gente vai ler aqui, vocês vão ver. O coração incrédulo. Amém? A segunda palavra aí, insegurança. Insegurança. Depois que a pessoa tem a dúvida com relação a Deus,
agora como ela entrou em dúvida, então ela já tira Deus da equação. Ela não tem mais Deus. Agora é ela na força do braço dela. Então ela começa a ter insegurança, medo com relação ao que vai acontecer com a vida dela no futuro. Será que eu vou ter um trabalho? Será que eu vou casar? Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar um câncer? Será que eu vou ficar doente assim de uma hora para outra? Será que eu vou ficar cego? Então ela começa a ter insegurança por causa das dúvidas. Vocês entendem? Vou dar um exemplo assim, né? Ela é convidada para falar em público, ela tem medo, ela tem insegurança. Vocês estão entendendo? Ela começa a ter um medo desesperador do futuro, até uma ansiedade, né, que a gente conhece. Ela começa a ter medo do que vai acontecer com ela no futuro. Por quê? Porque dentro dela está aquele veneno da insegurança. Ela não tem aquela certeza de quem ela é. Sabe, ela não consegue se mover. O medo, uma das coisas que o medo faz é paralisar a pessoa. A pessoa não vive. Ela tem medo de tudo. Ela sente que vai sair, que vai matar alguém, vai matar ela na rua. Sabe, a gente já está falando do pânico também. Mas vocês compreendem isso? Estão entendendo? Então você se torna uma pessoa que, por causa da dúvida, se torna completamente insegura sobre tudo. Meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que Deus vai falar, agora já falando do crente, será que Deus vai fazer isso que Ele falou mesmo? A pessoa vive naquela incerteza. Será que minha vida está nas minhas mãos, no meu potencial, na minha capacidade? Ou será que é Deus que cuida de mim? Sabe, será que eu... Estão entendendo? Jesus falou o quê? Não andeis ansiosos e nem preocupados, quer dizer, inseguros, com medo, com relação ao seu futuro, porque o Pai Celestial de vocês sabe do que vocês necessitam. Ele sabe do que bem vocês precisam. Amém? Então, insegurança. Será que um dia eu vou casar? Será que eu vou ser solteiro para a vida toda? Nossa, mas eu sou feio. A pessoa começa a criar 1 milhão de coisas na Sim ou não? A cabeça a gente está falando que é a alma. Amém? A pessoa começa a criar um monte de coisa na alma. É daí que os espíritos se aproveitam. Aí vem síndrome do pânico, vem todas essas coisas. Vocês estão entendendo? Por causa daquela incerteza, aquela insegurança contra tudo. A pessoa sente que alguma coisa ruim vai acontecer com ela todo. Oh, meu Deus. Compreende? Por quê? Porque tem uma semente ali, tem um câncer ali dentro, tem um veneno da serpente ali. Glória a Deus. Estão entendendo? Quero rebater o veneno da serpente com a palavra de Deus. Lembra que Jesus, quando foi vencer o diabo, ele disse a palavra de? Amém? Então, a pessoa que tem dúvida com relação ao amor de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus diz. O que Deus diz, né? A palavra de Deus, Jesus é a palavra. Romanos 5:8, Thaís. Por favor. Romanos 5:8. A dúvida, será que você é amado por Deus mesmo? Ou será que Deus perdoou só os pecados que você fez, mas o que você vai fazer Ele não te perdoou? Será que você se batizou, você se entregou? Será que o sangue de Cristo ele purifica mesmo, que nem está escrito? Ou é... Estão entendendo? Amém? Então é o diabo que coloca isso. A igreja é um cristão. Quando ele se torna filho de Deus e filha de Deus, não significa que ele vai necessariamente deixar de pecar ou de falhar. A Bíblia fala assim: filhinhos, não pequem. Não? Mas se, porém, vocês vierem a falhar, vocês vierem a pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Amém? Então o diabo usa essas coisas para colocar a pessoa numa impotência com relação a ele. Fala assim: mas quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Fala assim: a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Romanos 8:5. Porém, Deus comprova o seu amor para pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no Então agora a dúvida, para quebrar a dúvida. Deus ama você, sim ou não? Por quê? Porque Ele provou o seu amor enviando o seu Filho. Quando você ainda era um pecado. Glória a Deus. Amém? Então não há motivos, não da parte de Deus, para que você duvide do amor dele, para que você duvide do caráter dele. Amém? Glória a Deus. Agora, com relação à insegurança, Salmos 125:1, Davi bem entendeu isso. Davi foi uma das pessoas que entendeu essa segurança que havia no Senhor. Lembra dos Salmos, né? Escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos aqueles que depositam a absoluta fé no eterno são como os montes de si. Quer dizer, então eu não vivo pela minha insegurança. Sabe, o meu futuro não está na minha capacidade. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Vocês entendem? Então você tira a insegurança de lado
crendo e confiando na palavra de todos aqueles que depositam a absoluta fé, a fé aqui é a confiança, no Senhor, são inabaláveis como os montes de Sião, ou como o monte de Sião, verso 2, por favor, Thaís. Assim como um calor de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eterna. Então você não precisa ter medo, não precisa ficar inseguro com relação à sua vida. O que você precisa é depositar a sua confiança no Senhor, porque Ele te protege. Você vai se tornar inabá? Significa que você não vai viver circunstâncias, sim ou não? Você vai viver, mas você vai transpar, porque você permanece inabá. Porque o que a força, a fortaleza que está em você não vem de você, vem do Senhor. Aonde está a tua confiança no Senhor? No Senhor. Porque você não deve temer a repentina destruição. Oh, eu vou ficar doente, eu vou ficar, sei lá, cego, endemoniado do dia para a noite. Será que meu cabelo vai cair? Sei lá. Sabe, as coisas que começam a subir na mente quando a pessoa está com veneno, a serpente, você não deve deixar isso entrar, porque o Senhor te Então tem alguém mais forte do que você, maior do que você, mais poderoso do que você que te Tudo que você precisa é permanecer com a confiança. Aleluias. 1 João capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. No amor não existe receio ou medo, em outra tradução vai dizer, antes o perfeito amor lança fora todo, ou não existe temor, lança fora todo. O medo é o meio pela qual o diabo usa para operar na vida da para tudo, igreja. Os mais estudiosos costumam dizer, né, que o meio é a fé reversa, é a fé do mal. Sim ou não? Por quê? Se a pessoa vive com um espírito de medo, ela tem medo de não vou para a igreja não, porque eu sou falho, eu sou pecador, Deus vai me matar. Não vou fazer tal coisa não. Ela fica sempre com aquele medo, com aquele pânico. Glória a Deus. Presta atenção, igreja. Por que eu expliquei para vocês lá do começo sobre a separação do amor de Deus? Vocês estão percebendo aqui que o que vence o medo é a confiança no amor por isso que o diabo anseia, igreja. Anseia não, é o que ele faz com as pessoas. Ele quer desconectar, ele quer separar, ele quer colocar dúvida, insegurança, incerteza com relação ao amor de Deus. Porque é o pilar que sustenta tudo. Fala assim, Deus não tem amor. Ele é a essência de quem Ele é. Amém? Então, basicamente, quando o diabo coloca dúvida, que é o primeiro veneno, ele quer te distanciar da essência de Deus. Vocês entendem? No amor não existe receio ou temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punir, e aquele que teme não está aperfeiçoado no ar. Aquele que vive com espírito de medo, ele se não está aperfeiçoado no amor, ele se não conhece a Deus. Amém? Então fala assim, contra a insegurança, contra a incerteza, contra o medo, eu tenho o amor divino, o amor de Deus. Você é amado por Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Então pode todo mundo te rejeitar, talvez dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, mas você precisa compreender, você precisa crer que você é amado por Deus. Fala assim, Igor, o que é crer? Crer, igreja, é muito simples. Crer é quando você aceita e concorda com aquela Por que a Eva foi lá e comeu do fruto? Porque ela aceitou, primeiro ela ouviu, depois ela concordou. Eu acho que essa árvore aqui é boa mesmo. Ela aceitou e concordou. Quando ela concordou, ela teve uma ação em cima daquilo que ela criou. Quando você crê na palavra de Deus é a mesma coisa. Qual que vai ser a sua ação? Você vai entrar no descanso de Deus. Você vai viver sem medo do tempo, sem medo do que vai te acontecer. Você está descansando no amor divino, no amor. Glória a Deus. Amém? Então, assim como as palavras da serpente produzem aquele veneno, aquela doença na alma, as palavras de Deus traz o quê? Cura, restauração. Lembra que a gente lê em Tito? A regeneração do homem está na palavra de Glória a Deus. Outra palavra que eu quero falar aqui para vocês, competição. Então uma pessoa que está cheia das palavras da serpente nela, ela é competitiva, amém? Eu não digo aqui a competição do esporte, Olimpíadas, não estou falando disso, amém? Eu estou falando da competição naquele aspecto de que a pessoa assim, não, eu tenho que fazer para ser melhor do que você. Estão entendendo? Ela quer se sentir melhor que o
Thaís, coloca Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Ela busca aprovação. Ela basicamente pensa que ela vai ser preenchida, que ela vai ser completa quando ela tiver o melhor que o outro. Não, quando eu tiver uma roupa melhor que a sua, um carro melhor que o seu, uma casa melhor que o fulano, aí eu vou encontrar a satisfação. Tudo, a dúvida, a insegurança, a competição, tudo isso acontece por causa do vazio no coração da pessoa. Primeiro o diabo semeia a dúvida, depois que ele semeia a dúvida, o vazio passa a existir. E a pessoa vive procurando algo para se completar. Não, se eu for rico, se eu tiver milhões de dólares, não que seja errado ter dinheiro, mas a pessoa, ela fica buscando subterfúgio, um monte de coisa. Só que quem está colocando aquele ali é o diabo. Por quê? Porque ele sabe o que de fato faz com que a pessoa se torne uma pessoa plena. Vocês estão compreendendo? Amém? Gálatas capítulo 6, versículo... Vamos ler o verso 4. Gálatas 6, 4. Não, põe no 2, Thaís. Levai as cargas pesadas um dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Olha o verso 3. O verso 2 aqui é o contexto para vocês compreenderem. Ele está falando sobre como a gente é chamado para viver agora que a gente está em Cristo. Amém? Lembrando que uma pessoa que está sem Jesus Cristo, ela vive completamente com a alma distorcida e desfigurada, mas agora em Cristo. Versículo 3. Pois se alguém se considera importante, não sendo, engana-se a si. Então se alguém se considera, a gente está em Cristo, mas se uma pessoa daqui se considera superior ou melhor que a outra, e ele de fato não é, ele está se enganando. Vendo o engano, a mentira, o diabo? O verso 4. Olha o verso 4, igreja. Mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes, então saberá como orgulhar-se de si. Então ele vai se alegrar naquilo que Deus está construindo nele. Não é o orgulho maligno. Sem viver se comparando com as outras pessoas. Sem viver se comparar. Vou dar um exemplo aqui da igreja. Fulano canta melhor. Fulano prega melhor. Sim ou não? A pessoa fica se comparando. Vou dar um exemplo agora da pessoa que vive no mundo. Fulano tem tal casa, tal carro. Quando você é filho de Deus, você se compara. O que vai acontecer? Se você se comparar com uma pessoa que tem mais do que você vai ficar o quê? Angustiado, sim ou não? Nossa, a pessoa é rica, tem mais do que eu. Poxa, Deus, nossa, o Senhor não me ama. Olha lá, fulano. Você vai ficar angustiado. Se você se comparar com uma pessoa que tem menos que você vai ficar o quê? Soberbo. Tá vendo? Mas fulano não tem, eu tenho. Vocês estão entendendo? Então a comparação não deve existir na minha e na sua vida. Amém? Por quê? Porque, igreja, a comparação vai gerar competição. Em vez de você viver com seu irmão em paz e harmonia, um servindo o outro, a Bíblia fala em Hebreus, considerando um superior ao outro, servindo no que pode, você vai viver competindo com seu irmão. Homens e mulheres que competem no relacionamento, sim ou não? O marido que fica inseguro porque a mulher ganha mais, sim ou não? A mulher que fica inseguro. Vocês estão entendendo? Igreja, em qualquer relacionamento humano, quando há competição, a pessoa não abre o coração verdadeiramente. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou competindo numa prova de Olimpíada, aí eu tenho uma estratégia ali. Eu vou abrir essa estratégia para o meu rival, sim ou não? Se na sua cabeça, a pessoa que você está competindo é o seu marido, você vai contar as coisas do seu coração para ele, sim ou não? Não, porque você está competindo com ele. Competindo com ele o quê? Santidade, talvez. Sei lá. Vocês estão entendendo? Sei lá eu. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você compete, igreja, não tem comunhão. Não vou falar isso não, porque se ela souber esse ponto fraco sobre mim, ou se ele souber esse ponto fraco sobre mim, ele vai usar contra... Mas, meu Deus do céu, você está casado ou você está amarrado um no outro? Vocês estão entendendo? Vocês não estão competindo, igreja. Vocês estão construindo. Vocês estão convivendo. Estou dando um exemplo de casamento, de relacionamento, mas isso em tudo. Por isso que a Bíblia chama, Jesus disse, maior é o que? Serve. A pessoa que serve, ela não tem problema em abrir o coração. Não estou falando para você sair falando sua vida para qualquer pessoa. Amém? Mas estou falando que ela não tem aquela, quem pode saber a minha fraqueza? Por quê? Tem pessoas que competem de maneira aberta. Está louvando, aí eu louvo mais alto que você. Tem pessoas que competem de maneira velada. Eu quero ser melhor que ele. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou. Glória a Deus. Amém? Vocês estão rindo por quê? Porque faz sentido, não faz? Tudo isso, igreja, é a semente, é o veneno do diabo dentro da alma. Vocês estão entendendo?
A gente falou isso nos cultos passados, mas quando a gente é salvo, a gente recebe o Espírito Santo vem morar em nós. Só que a nossa alma precisa ser transformada. Aquilo que envenena precisa sair. Aquelas sementes malignas precisam sair. Glória a Deus. Amém? Ó, verso 5. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Igor, qual que é eu diria assim, o remédio contra isso? Igreja, você não tem que competir com ninguém. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que olhar para si mesmo e para Jesus. E comece a perceber aquilo que Deus está construindo em você, que você está se tornando semelhante a Cristo. Basicamente ele está falando, não olhe para o seu irmão, olhe para você. Entendeu? Quando você tiver que melhorar, quando você quiser competir com alguém, não compita com você mesmo. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor Ele te torne melhor hoje do que eu fui ontem. Mais paciente hoje do que eu fui ontem. Quero que o Senhor me encha de amor, mais do que eu tive ontem. De paciência, de bondade, de fé, mais do que eu tive ontem. Aí a fé, o amor, a bondade em você vai chegar até os seus servir para eles. Glória a Deus. Então fala assim, não vou avaliar ninguém. Vou avaliar a mim mesmo. Glória a Deus. Por quê? Porque o diabo vai falar para você, nossa, você prega bem, você fala bonito. Aí você na besteira fala, acho que é verdade. Nossa, mas você prega mais até que seu pastor. Não, mas você tá... Tô dando um exemplo aqui de dentro, vocês estão entendendo? Nossa, mas como você faz tão bem? Aí seu coração vai se encher do quê? Orgulho. Vocês estão entendendo? Mas quando você se avalia você mesmo, você anda em humildade. Porque a humildade sabe que tem uns pontos fortes, mas também tem uns pontos... A pessoa que é humilde, ela não foge dos pontos fracos. Ela fala, poxa, eu estou casado com meu esposo, com meu marido, mas de fato, nessa parte aqui com ele eu falho. Essa parte aqui eu erro. Essa parte aqui eu estou errado. Porque ela sabe que tem a parte boa, mas sabe que também tem a parte glória a Deus, porque ela se auto-ava. Amém. Glória a Deus. Agora, rebelião. Fala rebelião. A outra palavra que frutifica, que cresce, né, que nasce no coração da pessoa, quando ela está envenenada pelas palavras da serpente, é a rebelião. A rebelião contra Deus. Amém? Ela rejeita Deus. Ela rejeita o amor de Deus. Ela não quer saber de crente, de igreja, não. O coração está escurecido. A Bíblia fala que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Que a pessoa não conheça o amor. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês vão lá em João capítulo 3, verso 18. João 3, 18. João 3, 18. João capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ó. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, já está debaixo viu a palavra? Está debaixo da consequência do pecado de Adão. Então ele já está condenado. O único meio de sair debaixo da consequência do pecado de Adão é crendo no Filho, crendo em Jesus. Já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Verso 19, ó. João 3,19. E o julgamento é este, que a luz veio ao... Quem é a luz aqui? Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, não se aproxima de Deus, temendo que as suas obras sejam expostas. Então a rebelião é aquela negação da existência de Deus. A Bíblia diz em Romanos que os atributos invisíveis de Deus são inegáveis. Então a pessoa não vai ter aquele argumento assim, no grande dia, quando estiver diante de Deus, Deus, mas eu não te conhecia. A Bíblia fala que não. Os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio daquilo que Ele criou. Vocês entendem? Mas quem faz com que a pessoa permaneça na escravidão do coração em rebelião é o diabo. Vocês entendem? Estou explicando para vocês aqui, mas é um ser por trás, prendendo a pessoa naquilo. Vocês entendem? Vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa está no deserto, morrendo de sede, naturalmente ela quer
Naturalmente ela quer? O ser humano, distante de Deus, naturalmente, ele anseia, ele necessita do amor de Deus, do amor divino. Só que quem quer que a pessoa permaneça separada disso? Tem um ser ali, esse ser é o diabo. Amém? A serpente. Então como que ele faz isso? Através das palavras. E as palavras que ele... Igreja, a palavra da serpente é assim, se ela entra e você não combate ela, vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas, né, talvez acadêmicos, pessoas que estudam muito, muitas vezes elas deixam essas questões de estudar a respeito de Deus de lado, depois eu vejo isso aí. Sim ou não? Julgando que as coisas, dá um exemplo não só de pessoas acadêmicas, mas de pessoas talvez que arrumam um serviço, um jovem. Não, eu vou trabalhar e depois eu vejo esse negócio de Deus aí. O diabo faz a pessoa ficar indiferente com relação a Deus, sendo que na essência, aquilo é o que ela necessita em essência. Glória a Deus. Então a frieza. Aí o que a pessoa começa? Ela começa a se encher a sua alma. Lembra que eu falei para vocês que a alma é igual ao corpo? Que a alma também se alimenta? A pessoa começa a alimentar de tudo que o diabo dá. As coisas que o diabo coloca são só sementes, mas que crescem dentro da pessoa, se enraiza e toma forma. Aí a pessoa fica com aquele coração duro, aquele coração rebelde, orgulhoso. Não, Deus não sei o que, religião não sei o que lá. Vocês estão entendendo? Mas tudo porque é um espírito, é um ser que não quer que essa pessoa conheça e saiba o quanto ela é amada por Deus. Igreja, o principal intuito do diabo é separar o ser humano do amor divino. Porque o amor divino, ele não necessita que você tenha nada para que ele te ame. O amor incondicional. O diabo sabe disso. Igreja, o diabo veio do céu. O diabo via Deus, sim ou não? Estão entendendo? Então ele sabe quem Deus é. Mas ele luta contra o caráter de Deus. Glória a Deus. Então a pessoa que está com o coração cheio de rebelião, ela tem dificuldade de se aproximar de Deus. Por quê? Pensa assim, um ladrão se aproximar diante da polícia. Ele quer, sim ou não? Quando ele vê a polícia, ele? Sim ou não? Ele corre. Lembra Adão? Quando Adão ouviu a voz de Deus no jardim, ele correu porque teve medo. Mesma coisa. A pessoa que está com o coração preso por rebelião, ela foge. Sim ou não? Ela foge de Deus, ela foge da presença de Deus. Porque ela sabe que está errada. Mas é muito mais fácil você se achegar, pedir perdão, Deus te perdoar e você viver em comunhão com Deus, sim ou não? É fácil, sim ou não? Mas o diabo que prende, não vai não. Se você for, você vai ser condenado, tá vendo? Esse pecado que você fez é grande demais para ser perdoado. Não, para com isso aí. Quem é que está falando ali? A serpente. Porque o propósito dele, meu Deus. O propósito dele, igreja, é produzir sofrimento e dor no coração de Deus. Sim ou não? O diabo, vou dar uma ilustração aqui bem chula para vocês entenderem bem. Se ele pegasse uma espada assim, uma faca, né? Se Deus estivesse diante dele, ele teria condições de furar a Deus? Sim ou não? Não, por quê? Porque Deus é o ser superior, sim ou não? Em todos os aspectos falando. Mas quando ele fere a mim e a você, quando ele fere não só no sentido de produzir dor, mas no sentido de levar a pessoa para o inferno, de fazer com que a mente da pessoa permaneça na escuridão, ele traz tristeza e dor ao coração de Deus. Porque Deus não criou nenhum ser humano para ir para o inferno. Isso nunca foi o plano de Deus. O inferno existe, amém? Tem pessoas que vão para lá. A Bíblia é inegável. Tem pessoas que vão. Amém? Mas essa não é a vontade inicial de Deus. A Bíblia fala que o inferno foi criado para Satanás e para os seus demônios. Então não foi criado para mim e para você. Mas o diabo, sabendo que está condenado, ele quer levar o ser humano para lá. Pensa assim, ele já sabe que ele vai. Então ele quer levar o máximo de pessoas possíveis com ele. Você entende? Amém? Fala assim, mas Deus enviou o seu Filho para destruir, para desfazer todas as obras do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, as pessoas que têm um coração em rebelião, elas não querem se aproximar de Deus, porque Deus é santo. Pensa assim, não tem como você subornar a Deus. Deus é santo, justo, puro, íntegro. Não tem como eu e você, ou qualquer pessoa com a maldade do coração dela, fazer Deus se tornar mal. Eu ia falar que Deus não pode ser tentado. Por isso, eu não posso com Deus, então eu fujo dele. Eu nego a existência, ou em outros aspectos, eu deixo que o meu coração se permaneça em rebelião. Amém? Estão compreendendo?
A pessoa que tem essas características, igreja, o coração de rebelião, inseguro, medo, o relacionamento dela com o seu semelhante é muito difícil. E a sensação que ela tem é que o semelhante dela tem inveja dela. O semelhante dela está competindo com ela, que é a casa dela, que é o carro dela. Sabe, ela pensa que o mundo inteiro está contra ela. Sim ou não? Mas quem está contra ela é o diabo. Estão compreendendo? E a pessoa fica numa paranoia. A palavra noia significa mente no grego. Estão entendendo? Ela fica, meu Deus, o mundo inteiro está contra mim. Ninguém me ama. Deus não me ouve. Não, meu pai não me amou. Sim, tem pessoas que não teve amor paterno, mas você entende? A sensação que ela tem é que o mundo inteiro está lutando contra ela, que ela é a vítima. Quem está prendendo essa pessoa ali? É o diabo. O diabo. Essa prisão, igreja, não acontece muitas vezes quando o diabo está dentro da pessoa. Essa prisão acontece na alma. Você entende? Na alma. Você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você está salvo. O Espírito Santo vem morar em você. Só que sua alma precisa ser transformada pela palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito. Você entende? Tem cadeias, tem pontos dentro de mim e de você que precisa ser mudado por Deus. E não tem como você fugir disso. Quanto mais você foge disso, é como o ladrão fugindo da polícia. Sim ou não? Você fugindo. Agora você fala, Deus, de fato tem algo aqui em mim, eu preciso ser transformado, eu estou aqui, estou disposto e quero. Pronto. Aí você vai ser mudado. É como a pessoa que está ferida. Sabe a pessoa que tem um ferimento? E ela fica, não, mas eu não estou machucado não. Não, irmão, mas você não está bem. Não, tá tudo bem. Está tudo bem, não precisa... Sabe, ela não quer mostrar fraqueza. Está tudo bem, aqui não, está tudo bem. Não precisa já chegar a Deus, está tudo certo aqui. Ela está impedindo que Deus... ela. Aí ela fica lá sangrando, jogando a culpa do que ela está sangrando no outro. Aí ela consegue amar o próximo, sim ou não? É possível. Ela está sangrando, ela está ferida, ela não quer ser curada. Glória a Deus. Amém? Eita, eu ia falar algo aqui que ia ferir talvez um pouquinho vocês. Vou dar um exemplo. Vai ferir, mas é para o bem. É aquela pessoa que se casa muitas vezes. Eu casei com fulano e não deu certo. Eu casei com ciclano e não deu certo. Você entende? E sempre o erro está na outra P, mas ela nunca parou. Ou ele nunca parou. Mas será que não tem alguma coisa errada comigo? Sim ou não? Sim ou não? Ela prefere sempre esconder as fraquezas. Quando Deus não tem problema nenhum com as suas fraquezas. Ele ia falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim ou não? Igreja, se você tem uma fraqueza, não adianta você... Sabe, se você não tomar banho, não adianta trocar de roupa. Sim ou não? Você vai continuar com mau cheiro. Sim ou não? Tem que tomar? Glória a Deus. Amém? É o Espírito Santo. A Bíblia fala que a água regeneradora e lavadora da palavra de Deus, da presença de Deus, vai renovando, vai regenerando a nossa alma. Amém? Vamos lá, em Efésios capítulo 3, verso 16. Perdão, igreja, vamos ler Hebreus. Eu ia pular Hebreus, mas vamos voltar lá. Hebreus 3,15, para terminar a rebelião. Hebreus 3,15. A gente vai em Efésios. Hebreus 3,15. Aqui o escritor de Hebreus, ele está descrevendo como o povo do Egito foi rebelde, permaneceu com o coração em rebelião, mesmo quando Deus foi lá e tirou eles do Egito. Deus foi lá, amou eles, tirou eles do Egito, sabe, estava provendo tudo na vida deles e mesmo assim eles permaneceram com o coração incrédulo, rebelde. Amém? Por essa razão é que se afirma, hoje se ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureça o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Aí ele dá o exemplo da rebelião que aconteceu com o povo no deserto. Então a pessoa que tem um coração rebelde, ela se torna insensível ao Espírito. O Espírito Santo fala, mas ela decide não ouvir, ela dá as costas para o que Deus está falando. Aí o coração da pessoa se endurece. A Bíblia fala que, nesse contexto, a Bíblia fala que nasce raiz de amargura. Aí, irmão, só ladeira abaixo. Amém? Glória a Deus. Incredulidade, raiz de amargura. É maligno, diabólico, toma conta do coração da pessoa. Amém? Então fala assim, não vou endurecer o meu coração. Principalmente quando eu estiver errado. Sim ou não? Quantos aqui gostam de ser contrariado? Levanta a mão. Quando você está errado. E você quando está errado, nós quer provar que... Não é fácil falar, eu estou errado.
Tá certo. Se o senhor tá certo, eu tô errado. Entre nós, né, e Deus, quem tá certo? Deus, igreja. Amém? Ó, essa vai de brinde para vocês. A Bíblia fala que todo aquele que se submete a Deus, ele vence o diabo. Quando você dá razão a Deus, você vence o diabo. Amém? Glória a Deus. Então, ó, não endureça o vosso coração. Em Apocalipse vai dizer também, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz aí. Então, ouça o que o Espírito Santo diz. Se o Espírito Santo está falando, filho, é para cá o caminho. A palavra está falando, é para cá, vá para onde ele está falando. Não torne o seu coração rebelde, duro. Amém? Muitas pessoas, igreja, têm rebelião no coração. Ó, pessoas que não tiveram o pai quando era criança, elas têm dificuldade de submeter a autoridade. Por quê? Porque elas não tiveram pai, então elas não têm aquela figura de autoridade. Então elas são rebeldes na sua natureza, no sentido da criação. Amém? Não, a polícia não manda em mim, não tem essa, eu sou o senhor da minha própria vida. Por quê? Porque ela não teve uma figura paterna. E quando Deus se revela na Bíblia, ele se revela como? Como pai. Eita. Sim ou não? A pessoa já tem aquele ódio, aquela raiva do pai terreno, e ela pega aquilo e transfere para Deus. E Deus se revela como pai. Só que Deus é diferente do pai terreno, igreja. Deus é um pai de amor, é um pai celestial. Amém? Deus quer curar as pessoas que não teve pai na infância. Deus quer curar isso. Deus cura isso. Quando Deus cura isso, fica na graça, cheio do Espírito. Amém? Porque o amor, a simplicidade, o limite, você entende as coisas da maneira correta. Amém? Por isso que Deus é o nosso pai. A Bíblia fala que ele educa, que ele corrige todo aquele que ele tem por filho e ama. Glória a Deus. Quantos são amados por Deus? Glória a Deus. Quantos são amados por Deus? Quantos querem ser corrigidos por Ele? Isso, igreja. Amém? Glória a Deus. Agora vai sim, Efésios capítulo 3, verso 16. Então vocês entendem o diabo? O diabo distorce tudo que Deus faz. O diabo distorce tudo que Deus fala. Por quê? Em essência, ele quer ser igual a Deus. Ele não pode. Amém? Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, ou no âmago do vosso coração, ou no vosso homem interior, com todo o poder por meio do Espírito. Então fala assim, o meu coração é fortalecido pela presença do Espírito Santo. Fala assim, a convicção de que Deus me ama, de que eu sou precioso para Deus, é fortalecido no meu ser. Essa convicção é fortalecida no seu ser por meio do Espírito Santo. Põe o próximo, Thaís, por favor. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados, alicerçados em amor. Põe o próximo, Thaís, por favor. Vos sejais possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da fraternidade ou do amor de Deus. E assim entendei o amor de Cristo, que excede todo o entendimento ou conhecimento, para que sejais, presta atenção no finalzinho do versículo, para que sejais preenchidos de toda. O que o Adão perdeu lá? O que o Adão perdeu? Então, à medida que você, juntamente com todos os santos, por meio do Espírito Santo, vai compreendendo a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, vai acontecer o quê? Preenchidos da plenitude de Deus. Glória a Deus! Fala assim, a revelação de Deus, ela é progressiva. Você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E à medida que você vai conhecendo a Ele, você vai sendo transformado. Por isso que ninguém muda ninguém, é Deus que nos Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Põe Romanos, por favor, Thaís, capítulo 8, versículo 31. Fala assim, as palavras de Deus são cura para a minha alma. À medida que você vai ouvindo e compreendendo a palavra de Deus, por isso eu faço questão de explicar para você de maneira calminha, até que você durma. Tô brincando, igreja. Por que eu faço isso? Porque eu sei, igreja, o diabo,
ele é mau. E ele é um ser velho. Então ele tem a maior paciência quando ele vai semear a palavra maligna na pessoa, sim ou não? Sim ou não? Porque ele quer aquela pessoa de qualquer. Quando o Espírito Santo vem, é da mesma forma. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ensinava 3 dias. Os irmãos estavam ali 3 dias ouvindo Jesus falar. Eu tinha perdido a noção do tempo. Vocês estão entendendo? Por isso que à medida que você senta, vai ouvindo a palavra de Deus, mesmo que você esteja dormindo aí, mas vai ouvindo dormindo. Estou brincando, igreja. Vocês estão entendendo? Porque a palavra de Deus, ela vai neutralizar, ela vai paralisar o veneno da serpente. Vocês estão entendendo? Ela vai paralisar as palavras do diabo na sua vida. Quando eu falo sua vida, não é na sua vida aqui fora, é no seu homem interior, no seu ser. Na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, na sua vontade. Glória a Deus. Romanos 8, 31. Gostaria que vocês lessem comigo. Se tiver a Bíblia de vocês aí, e lê essa passagem. Lembra que a gente falou que lá no jardim, o diabo colocou a dúvida com relação ao amor de Romanos 8, 31. Ó. E aqui conclusão, pois chegamos diante desses fatos. O fato de Cristo ter morrido na cruz. Esse é o fato. Se Deus é por nós, quem será contra? Verso 32. E aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor de todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Verso 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de? Porque é Deus quem os justifica. Quer dizer, ninguém pode condenar aquele que foi perdoado por Deus. Por isso que Jesus disse, não julgueis, amém? Não condeneis. Julgueis é outro. Verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de? Olha aí a palavra rema. Olha aí a palavra que espere o veneno da serpente. Quem nos separará do amor de? O amor de Cristo é o amor de Deus. Quem nos separará? Fala ninguém. Ninguém, igreja. Ninguém. Uma vez que você conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Ninguém pode separar você do amor de? Quando eu falo conhecer a verdade, quero colocar um parênteses aqui. Não é só saber a respeito. Não é só intelectualmente saber. Quando eu falo intelectualmente, saber na sua mente. Deus me ama. É quando você provou. Sabe? Sabe quando você come uma comida e você sente o gosto? Você sente. Quero fazer uma pergunta para vocês, seja sincero. Quando vocês já sentiram mesmo o amor de Deus? Levanta a mão. Sentiram no seu coração. Uma vez, igreja, que você fez isso, não tem como a pessoa chegar para você e falar que não é. Não tem como mais, quando eu falo uma pessoa, estou falando um espírito agora, não tem mais como o diabo te enganar, que você provou da verdade. Está entendendo? Vocês compreenderam? Então é esse provar da presença de Deus, esse provar do amor de Deus que vai curando a sua alma, que vai curando o seu coração. Assim, é necessário eu ter um contato diário com a presença de Deus, com o amor de Deus. Você não come todo dia? Sim ou não? Você não bebe água todo dia? A sua alma também precisa da presença de Deus. Esse deveria ser um dos motivos porque você vem na igreja. Amém. Glória a Deus. Mas não deixe de orar em casa. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. E fomos considerados como ovelhas para o matar. Está falando dos apóstolos aqui que entregavam a sua vida por amor ao Evangelho. Contudo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores porque Deus nos amou na pessoa de Cristo. Verso 38. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nenhum ser maligno, nada dessa vida, nada no presente, no passado, no futuro, pode separar eu e você do amor de Deus. Do amor de Deus que está em Cristo. O que eu preciso fazer então, Igor? Fala assim, eu preciso me tornar a cada dia
mais consciente. Igreja, quando você planta uma semente, você coloca debaixo da terra, sim ou não? Para que ela cresça, precisa do quê? De duas coisas. Ela precisa de água, ser regada, e precisa de tempo, sim ou não? Você joga água, planta a semente, joga água e espera um tempo. Vocês estão entendendo? Por isso que você vai crescendo. A Bíblia fala que a gente vai sendo transformado de glória em... Vocês entendem? Imagina se Deus fosse revelar tudo de uma vez. Você ia acabar não entendendo? Glória a Deus. Por isso Deus vai tempo. Amém? Fala assim, nada tem o poder de me separar do amor de Deus. Quanto mais consciente você vai se tornando do amor de Deus ao longo do tempo, as cadeias, as mentiras do diabo vão se quebrando na sua vida. Isso vai refletir na sua família, na sua casa e em qualquer pessoa que se aproximar e se relacionar com você. Só pode libertar a igreja quem está liberto. Só cura quem está cu. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, o que ele fez primeiro? Ele pegou o Moisés estava lá no Egito ou fora? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Só que o povo no deserto, ele saiu mas o Egito não tinha saído deles. À medida que você vai se tornando consciente da palavra, à medida que você vai se tornando consciente da presença de Deus e vai deixando a palavra de Deus te corrigir, te instruir, te exortar, o deserto, melhor dizendo, o Egito desse mundo, os venenos do diabo, a peçonha dele, vai indo da sua alma. Você vai conseguir se relacionar com seu esposo de maneira mais paciente. Você não vai ter desespero com relação ao futuro, com relação às suas finanças, porque você confia em... Você que tem medo de casar, um dia eu vou casar, meu Deus, será que eu vou? Você vai confiar em? Você vai pedir para Deus para colocar uma pessoa de Deus. Amém? Fala assim, Deus vai enviar uma pessoa, mas não anula a minha responsabilidade de escolher. Amém? Glória a Deus. Só para deixar claro aí. Senão você vai falar que qualquer pessoa que é Deus está te mandando. Não. Glória a Deus. Você tem que ter responsabilidade na hora que você vai escolher. Romanos 5,5, a gente encerra. Romanos capítulo 5, versículo 5. Fala assim, o tempo. Igreja, se o amor de Deus vai crescendo em nós, a gente vai se tornando consciente, e à medida que a gente pessoalmente vai se tornando consciente, a gente vai sendo liberto, o que a gente precisa fazer para regar isso? Fala assim, a presença do Espírito Santo. Você permanecer em comunhão com a presença do Espírito Santo, seja nos dias maus ou nos dias ruins, nos dias maus ou nos dias bons, vai fazer com que a revelação de Deus cresça em seu coração, de maneira pessoal. À medida que você mantém o seu contato com a palavra de Deus, vai fazer com que a fé em você cresça. Amém? E você vai se tornando livre, igreja, completamente livre. Quando eu falo livre, não é livre fisicamente, mas dentro de você. Você se olha e você vê, meu Deus, eu era uma pessoa ontem, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. E você sabe que quem está operando isso em você é o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Por isso não julgueis. Quando você vê uma pessoa que acabou de vir para Cristo e ela está passando por um processo de transformação, de restauração, não se sinta melhor que ela. Assim como aconteceu em você, também está acontecendo nela. Talvez já aconteceu em você mais rápido. Glória a Deus. Fala assim, mas eu preciso. Agora esquece tudo. O que você precisa? E a confiança não nos decepciona, porque Deus derrama o seu Lembra que o diabo quer separar você do amor? Em nossos corações, por meio do Espírito, que Ele mesmo nos ortogou, nos entregou. Então você precisa dia a dia aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? E a gente vai ter fé nas demais coisas. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se existe alguém no seu coração que você não perdoou, se você reconheceu alguma dessas peçonhas malignas aqui que a gente falou, algum desses venenos, desses ardis no seu coração, fala, Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Tira isso de mim, Jesus. Espírito Santo, a minha vida é sua, a minha alma é sua. Transforma a minha alma, a minha mente, os meus pensamentos. Oh, Espírito Santo,
Me dá uma nova mente, um novo coração. Deixa o amor de Deus invadir o seu ser. Deixa o amor divino entrar em você. Se há algo que você reconhece que precisa se arrepender, se arrependa, volte atrás. Não deixe com seu coração permanecer em rebeldia, em rebelião contra Deus. Fala: Deus, eu não quero me afastar da sua presença. Sabe, eu não sou perfeito o suficiente para estar aqui. Por isso é a sua graça que me mantém aqui, Deus. É a sua bondade que me mantém aqui. Por isso, Senhor, derrama ainda mais graça sobre o meu coração.